paz do Senhor, igreja. Eu já chamei o pastor missionário Simeone para estar aqui, para a gente ganhar bastante tempo. Eu só vou fazer uma breve introdução e já vou passar para o pastor, tá bom, pastor? É o seguinte, irmã missionária Delci, uma irmã da igreja presbiteriana, ela faleceu em 2016, mas quando ela tinha 17, quando ela tinha 52 anos, lá na década de 90, 92, ela foi para a África para trabalhar com obreiros homens. Não deu certo, ela começou a pegar algumas crianças e ela desenvolveu um projeto lá com crianças. Ele vai tecer os mais detalhes, não vou ser eu que vou falar isso, mas eu quero só adiantar para dizer o seguinte: ela ficou mais de 20 anos na África trabalhando com crianças. A minha esposa, a Miriam, que está ali, fica em pé, Miriam, gerenciou 20 anos o projeto junto com a Delci, e depois que a Delci, obrigado, foi embora, a igreja presbiteriana assumiu o trabalho lá, e o Simeone era menino de 10 anos, quando a Miriam começou a trabalhar com a Delci lá. Hoje ele é o presidente da instituição. A Delci pediu para ele vir estudar aqui em 2010, chamou ele lá de Moçambique, ele e a esposa vieram com a família. Os dois se formaram, ele se formou em bacharel em teologia e em pedagogia, e a Graciete, a sua esposa, se formou em bacharel em teologia e enfermagem. Voltaram em 2017 para Moçambique, onde estão cuidando lá da instituição. Então, fiz esse breve histórico, agora o Simeone vai dar sequência, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado. Quero cumprimentar a igreja com a paz de Jesus, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos e uma gratidão imensa, pastor, por abrir essa porta e nos receber aqui. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Permita-me nesta primeira parte falar meu nome. Meu nome é Simeone Mate. Eu sou casado há 17 anos com Graciete. E junto nós temos 3 filhos biológicos e hoje nós cuidamos de mais um menino que está chegando no fim da programação da Casa das Formigas, e nós seguramos ele por mais um tempo para que ele possa completar o ensino médio e ir para um ensino técnico. Enquanto isso, o Senhor vai nos dando a graça de caminhar com ele, ele se fortalecer no Senhor, para depois seguir a vida como um homem feito para louvor e glória do nosso Deus. Amém? Então, permitam-me apresentar a Casa das Formigas Brasil. Essa instituição aqui no Brasil, ela não cuida de crianças, ela existe como um ponto de contato, de apoio para todos aqueles irmãos e irmãs, igrejas engajadas com a Casa das Formigas, possam encontrar informações e ali puderem, então, ter informações sobre a Casa das Formigas lá em Moçambique. Aqui estão as redes sociais, o site também da instituição Casa das Formigas Brasil. Tem mais detalhes que os irmãos podem encontrar lá. Permitam-me apresentar um pequeno vídeo institucional. Vou pedir para colocar som, se puder. Em meio às lutas, um abraço entre lágrimas, vida em meio ao caos, ao invés da dor, amor. Hoje você veio aqui porque queremos te mostrar como Deus tem transformado a vida de crianças abandonadas e em situação de risco em um pequeno país africano há 27 anos, e como você pode fazer parte desta mudança. A Casa da Formiga é muito importante para mim porque ela me ajuda desde criança e ela nos dá material escolar, nos cuida. A Casa das Formigas Brasil foi criada para trazer a você esta oportunidade de fazer a diferença para centenas de crianças, para que elas continuem a ter oportunidades, comida e educação. Tudo isso para mostrar o valor que cada uma delas tem para Deus e para nós, como Igreja de Cristo. Faça parte da nossa história. Apadrinhe uma criança.
Sem essas gotas de água, o oceano não seria tão grande. Casa das Formigas Brasil. Um sonho do coração de Deus. Então, muito certo. Esse é o projeto Casa das Formigas. E enquanto partilhamos a palavra, vou partilhar também um testemunho para que os irmãos possam entender melhor o contexto. Peço para que o irmão abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Nós vamos meditar juntos numa porção da palavra de Deus. A nossa conversa hoje será sobre o chamado de um menino. O chamado de um menino. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas ele tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, porque o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Eu vou pular para o versículo 19. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo. Amém? Essa é a história de Samuel. Queria perguntar para você algo. Talvez já tenha acontecido com você. Alguém se dirigir a você, talvez com um semblante familiar, um rosto aberto, sorridente, e te chamar pelo nome. E talvez naquele instante você não conseguir linkar aquele rosto e quem é aquela pessoa para você.
Para Samuel não foi um rosto que ele viu, foi uma voz, não é verdade? Ele ouviu uma voz. Toda vez que ele ouviu essa voz, ele se dispôs a ir ao seu líder, ao seu pastor Eli, porque aquela voz de alguma forma soava familiar. Só que ele não conhecia o Senhor, a palavra de Deus fala isso. Então nós queremos conversar aqui, irmãos, sobre o chamado deste menino. E gostaria de apontar aqui algumas características deste chamado. Mas antes eu gostaria de compartilhar com o irmão o contexto dessa história. O livro de Samuel, ele é uma narrativa. Acontece num tempo particular da história do povo de Israel. A Bíblia fala aí no versículo 1 que naqueles dias poucas mensagens vinham da parte do Senhor e as visões eram raras. A pergunta é: que dias são estes que a Bíblia menciona aqui? Os dias que a Bíblia menciona neste versículo em particular é o tempo chamado tempo dos juízes. Um tempo em que o povo de Deus estava, de forma geral, esfriado, longe do Senhor, em caminhos pecaminosos, estava afastado de Deus, havia uma frieza, uma apatia espiritual lá em Israel. E a Bíblia diz que naqueles dias não havia rei e cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Só que em dias como esses, onde nós vemos o amor e a misericórdia de Deus, porque Ele vai aparecer em Siló e Ele vai chamar este menino. Então este livro, ele nos fala desse Deus soberano que em momentos sombrios da história do seu povo, ainda assim, por causa do seu amor e da sua misericórdia, Ele continua agindo, chamando homens e mulheres para servirem ao seu reino. É nesses dias que nasce Samuel. Nasce como um filho desejado por uma mãe que não tinha filhos, Ana, que o seu marido tinha mais do que uma esposa. Ana, quando esta família ia para o templo orar, oferecer sacrifício ao Senhor, muitas das vezes, enquanto a outra esposa de Elcana se alegrava com seus filhos oferecendo sacrifício, a ela só restavam lágrimas, só restava lamento. E Deus concedeu a esta mulher, este filho, Samuel, que vai se tornar um agente de Deus para a introdução de um tempo novo na história de Israel. Um tempo em que Israel vai se tornar um reino. Não havia reino, agora Israel vai se tornar um reino. Samuel vai ser responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e também Davi. Aqui foi apenas um contexto para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Deus aparece lá em Siló e chama este menino. Então vamos pensar juntos nas características do chamado deste menino. A primeira característica que eu encontro aqui, meus irmãos, é que o chamado, ele requer sensibilidade. Estamos a falar de Deus chamando o menino para servir a ele. O chamado requer sensibilidade. Chamado requer que o nosso coração esteja à disposição. Quando você olha o versículo 1 até o versículo 8, o Senhor aparece lá em Siló. 3 vezes o Senhor chama. Nas 3 vezes esse menino se levanta, se dispõe, ele vai ao seu pastor. Ele diz: eis-me aqui. Mesmo que seu pastor naquele momento não entendeu, estou a usar a palavra pastor para sacerdote Eli, para nós entendermos num contexto mais próximo que o nosso. Eli era o sacerdote. Era dele a responsabilidade de discipular este menino, de ensinar este menino a andar nos caminhos do Senhor. Aliás, havia uma coisa que estava acontecendo na casa de Eli, na história dos filhos de Eli, e Samuel estava junto. E é algo muito interessante, porque Samuel não acompanha os filhos de Eli neste caminho. Quando você olha no capítulo 2, os filhos de Eli são chamados de filhos do maligno, filhos de Belial. É uma expressão forte, não é? É uma expressão forte para se referir àqueles que tinham a responsabilidade sacerdotal. Os filhos de Eli eram sacerdotes, assim como o pai.
E a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. As coisas que eles faziam aborreciam o coração de Deus, não agradavam ao coração de Deus. E Deus chega e chama este menino. Todas as vezes este menino revela esta sensibilidade de ouvir a voz e se dispor. O versículo 7 e o versículo 8 não esconde a realidade. Ele ainda não conhecia o Senhor. O Senhor ainda não havia falado com ele, mas isso não impede o coração dele de ser sensível para ouvir a voz de Deus. Às vezes você pode ouvir a voz de Deus, você pode ter um chamado de Deus. Não significa que o momento que você tem um chamado, você tem que sair para já servir. Você tem que se dispor, tem que se preparar, não é? Tem que caminhar com seu pastor, com sua igreja, com sua liderança, crescer, como a Bíblia fala aqui que Samuel crescia, até que chega o momento sim de Deus dizer, olha, é tempo, agora vai, não é? Ele chama, o chamado requer sensibilidade. Samuel foi este menino que tinha esta sensibilidade. Ele ouviu a voz de Deus, o chamado é divino, mas ele também é específico. Deus chamou, e a pessoa para quem Deus direcionou aquele chamado, ele ouviu a voz do Senhor. É interessante porque mesmo a compreensão tardia do sacerdote Eli não impediu que o chamado chegasse a Samuel. Demorou. Só na terceira vez é que ele disse, oh meu filho, se você ouvir de novo essa voz, agora você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo está escutando. E na hora que ele falou isso, a Bíblia fala aqui no versículo 10, é muito bonito quando você olha essa expressão, versículo 10, então o Senhor veio e ficou ali. Maravilhoso isso, não é? Deus visita o templo e a Bíblia dá aquela expressão de que ele ficou ali, né? Ele ficou ali, revelou-se àquele menino, que lá no versículo 7 está dito que ele não conhecia o Senhor veio, ficou ali. Agora este menino vai conversar com o Senhor, ele vai ouvir algo da parte de Deus. Então, esta é a primeira característica, meus irmãos, o chamado requer sensibilidade. A segunda coisa é que o chamado requer santidade. É muito interessante você observar os contrastes que existem nessa história. Toda vez que a Bíblia vai falar do Samuel, a Bíblia vai também mostrar alguma coisa dos filhos de Eli, do próprio Eli, que vai mostrar um contraste entre eles. É muito interessante nós percebemos esse contraste. O chamado requer santidade. Do versículo 11 até o versículo 18, eu pulei esta parte de propósito, e agora nós podemos observar no texto. A Bíblia vai dizer no versículo 11, o Senhor disse, e aqui o Senhor começa a falar com Samuel. Veja as coisas que Deus vai falar para Samuel. Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo ao fim. O versículo 13. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Essa expressão é muito forte. Porque aqui a Bíblia está fazendo uma denúncia ao pecado do sacerdote Eli. E Deus faz isso falando a Samuel que ele está levantando. A pergunta é, por que Deus fala para Samuel? Em outras palavras, Deus está querendo mostrar para Samuel que existem dois caminhos. Um caminho que é ele alinhar a vida dele com a vontade de Deus, que a Bíblia nos ensina que é boa, perfeita e agradável. E outro caminho que é dar costas para a vontade de Deus. Infelizmente, Eli estava numa situação que não agradava ao Senhor. A Bíblia diz que ele honrou mais aos seus filhos do que ao Senhor Deus. Quando você analisa o capítulo 2, você pode perguntar, existe lá uma parte onde o sacerdote Eli fala com os filhos e diz para eles assim, olha, quando vocês pecam contra o homem,
Deus pode ainda lutar por vocês, mas quando vocês pecam contra Deus, quem irá lutar a favor de vocês? Quem irá os defender? Ele fala isso para os seus filhos, só que tem algo que ele não fez, e é isso que o texto está denunciando aqui. Ele sabia as coisas erradas que os filhos faziam, mas ele não os fez parar. Ele não aplicou a disciplina devidamente aos seus filhos. Os seus filhos continuaram envolvidos com o trabalho santo do Senhor, mesmo ofendendo a vontade de Deus com seus pecados. E aqui é uma denúncia muito grave que o Senhor Deus faz, trazendo esta revelação para Samuel. Então, em outras palavras, Deus está mostrando para Samuel: Samuel, você precisa de uma vida de santidade. Você precisa de uma vida alinhada à vontade de Deus. Deus aponta para Samuel um caminho diferente, um caminho de santidade. A necessidade de um alinhamento da vida dele com a vontade de Deus, que é soberano. Deus está a dizer para Samuel que a conduta da vida dele é importante, como algo que vai testificar ao Deus Santo que ele serve. Então Deus está aqui a apontar um caminho de santidade para a vida do menino Samuel. E esta conversa é uma conversa tão profunda. Quando você chega no versículo 15, a Bíblia diz que Samuel ficou na cama até amanhecer. Ficou com um certo temor, até mesmo de contar aquelas coisas para o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli vem a ele e diz: meu filho, não esconda nada, fala. Diga o que foi que o Senhor te falou. E ele entrega aquela palavra para o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli se rende ao Senhor, ele reconhece a soberania de Deus. Ele é o Senhor, ele faz o que lhe aprouver. Ele é o Senhor. Ele reconhece ali a soberania de Deus. Então, em terceiro lugar, meus irmãos, o chamado requer intimidade com Deus. Aqui é o processo de andar com o Senhor. Não é apenas ouvir do Senhor, mas é se dispor a andar com o Senhor. É isso que nós vemos na vida deste menino que foi chamado aqui, o chamado deste menino. Este é o terceiro ponto, o chamado requer intimidade. Quando você olha agora para o versículo 19, o versículo 19 dá-nos a entender que Samuel cresceu. Eu gosto da outra versão bíblica que diz assim: e Samuel crescia, dando-nos a entender que era um processo. Ele crescia, é o dia a dia, é a vida dele em intimidade com Deus, buscando mais do Senhor, errando e acertando, caindo e levantando, mas todas as vezes buscando andar mais perto do Senhor. Samuel crescia, diz a palavra do Senhor. E é interessante porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Nesta versão bíblica que eu estou usando, traz uma expressão mais bonita ainda, porque ele diz assim: Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Ou seja, Deus honrou a palavra de Samuel, porque ele estava numa vida de intimidade com Deus. Deus honrou a palavra dele. Ele profetizou, o Senhor confirmava, porque ele estava numa vida de intimidade com Deus. É muito interessante, quando você chega nesta altura do texto bíblico, você faz uma breve comparação. No início do capítulo, naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara. As visões não eram frequentes. Você chega no final do capítulo, crescia Samuel, o Senhor era com ele. O que muda aqui? O que mudou aqui? É o mesmo local onde Deus se revelou a Samuel. Lá no início, naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. E agora a Bíblia vai nos falar que o Senhor se manifestava ali e confirmava cada palavra de Samuel. A disposição do coração. Deus chama a cada um de nós, irmãos, para uma vida de intimidade com Deus. Para uma vida de intimidade com Deus. A nossa vida hoje, para termos intimidade com Deus, é através de Jesus. É através de Cristo, para nós termos uma intimidade com Deus. Aliás,
a vida de Samuel, ela aponta para Jesus. Samuel foi o último juiz. Samuel exerceu o ministério profético, ele foi profeta. Ele foi sacerdote. Quando você olha para a vida de Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas um dia ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vida de Samuel nos aponta para Cristo. E através de Cristo, meus irmãos, nós temos um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Amém? Concluindo a nossa mensagem, eu gostaria de convidar o irmão, convidá-lo para Moçambique. Moçambique é este país aqui, do sudoeste africano, este mapa mais esverdeado. Do outro lado, o Oceano Índico. E quero te contar a história de uma pessoa que aceitou um chamado. Uma pessoa que aceitou um chamado numa época talvez em que qualquer outra pessoa já estaria a sonhar e a pensar numa aposentadoria, não é? Sonhar com reforma, descansar, curtir os filhos, os netos. E esta pessoa aceitou um chamado de Deus. Ela foi para Moçambique. Como disse o pastor Carlos, ela foi para Moçambique para trabalhar como professora de escola bíblica, ajudar na formação de líderes para aquela nação, líderes de igreja, abençoar a igreja através do ensino. Mas esta irmã, morando em Maputo, num país que estava a enfrentar um problema de guerra civil, transitando para uma fase de uma constituição mais democrática, ela percebeu que Deus tinha chamado ela para Moçambique para outra coisa, e não aquela que ela pensou inicialmente. Então Deus chamou ela para cuidar de crianças. Então eu quero te contar a história de um menino que foi cuidado por esta irmã. Um menino que lá na Casa das Formigas, ele foi cuidado, ele foi educado, ele foi alcançado pelo Evangelho, foi alcançado pela palavra do Senhor. E ali, este menino teve uma vida mudada, a sua vida ganhou um novo significado. E este menino está aqui vos contando essa história, 30 anos depois. Estou contando a minha própria história aqui. Eu fui alcançado pelo Senhor lá na Casa das Formigas, em 1997, eu já estava com 18 anos. Conheci a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E diante de muitas opções que nós tínhamos em termos de encaminhamento para a formação, ainda sem muito entendimento, Deus colocou esse desejo de eu estudar a palavra de Deus. Então eu fui para o seminário, lá em Maputo mesmo, 3 anos, fui fazer um curso ministerial. Um curso que forma para a pessoa poder servir a igreja. 3 anos depois eu estava formado e estava envolvido com a Casa das Formigas, estava envolvido com a igreja local onde eu participava e fui servindo ao Senhor. Alguns anos depois, casei, formei família, mas o desejo de estudar a palavra de Deus continuava. Voltei a estudar mais 2 anos, fui fazer bacharel em teologia lá em Maputo. E em 2009, Deus abre uma porta e nós começamos a organizar nossos documentos, transitamos a liderança da igreja onde eu estava para um outro grupo de jovens e em 2010 eu vim para o Brasil. Morei no Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Londrina, 6 anos. Ali me formei, fiz pedagogia, continuei a fazer o bacharel em teologia, fiz pós também em teologia. E no fim deste período, a igreja que nos acolheu nos fez uma pergunta. A pergunta era: olha, vocês tiveram essa oportunidade. A Casa das Formigas investiu na vida de vocês. Vocês estão aqui, não são obrigados.
diga-nos como está o vosso coração, o que vocês desejam. Esta era uma reunião do Conselho Missionário da Igreja, junto com a liderança da Casa das Formigas, a própria missionária Delcy estava aqui, a liderança da Missão Antioquia, que foi a missão enviadora da missionária Delcy, estava presente. Era mais ou menos 11 da manhã, indo para o meio-dia, antes do almoço. Eu disse para o pastor, olha, se o pastor falar para mim que a minha passagem já foi comprada, eu vou para Moçambique feliz, porque nós entendíamos que se ficássemos no Brasil, nós estaríamos negando um chamado de Deus. Deus nos chamou para servirmos ao nosso povo, para servirmos a Casa das Formigas. Hoje esta é minha família. Eu contei no início para vocês que sou casado há 17 anos. Esta é minha esposa, Graciete, ex-aluna da Casa das Formigas. Junto comigo servimos a Deus lá na Casa das Formigas. Este é o nosso primeiro filho, o Joel. Tem hoje 15 anos de idade. A Melissa nasceu aqui no Brasil em 2013. Hoje ela tem 10 anos. E o Samuel, que tem 4 anos. Acho que os irmãos já perceberam, né? Joel, Samuel. Lá em casa só tem profetas, não é verdade? Mas Deus nos deu o José Carlos, que é uma história muito bonita. O José Carlos veio para a Casa das Formigas com 2 anos de idade. Ele foi morar no apartamento da missionária Delcy. A missionária Delcy morava com cerca de 15 a 16 crianças no apartamento dela. E eu fiz parte dessa turma lá na década de 90. Então, ali era assim, no final do dia, todas as coisas preparadas, mesa posta, café, açúcar, leite, pão cortado, manteiga, tudo organizado, as garrafas térmicas, tudo organizado. Dava 5:30 da manhã, era como tropa. A gente tinha que levantar, se revezar no banheiro para fazer higiene, depois sentar para tomar café da manhã e dali saímos para a Casa das Formigas. Era assim todas as vezes. 5 anos eu morei neste apartamento junto com essas crianças. Quando José Carlos veio morar na casa da missionária Delcy, eu estava nos preparativos para o casamento. Então é como se fosse uma troca que houve ali, né? Sai um, entra outro, né? Esta é a essência da formiga, não é verdade? Casa das Formigas é isso. É um local onde Deus tem reescrito a história de muitos de nós, a começar pela minha própria história e a história de muitos outros. Amém? Como o pastor Carlos falou, a missionária Delcy já descansa no Senhor. Ela faleceu em 2017, janeiro de 2017, e dentro do plano divino, dezembro de 2016, nós estávamos a sair do Brasil para Moçambique, e a missionária Delcy, já com a saúde debilitada, ela estava a voltar para Londrina, onde está a igreja, onde ela era membro, e aos cuidados da igreja, aprove ao Senhor chamar a Delcy para descansar. Então, hoje, eu estou fazendo pela primeira vez o trabalho de ponte, aquilo que a missionária Delcy fazia muitos anos atrás, vindo ao Brasil para buscar parceiros, engajamentos, para a continuação deste trabalho, desta missão. Então, nós queremos contar com vocês. A Delcy sempre contou com a igreja é que faz as coisas acontecer, orando, intercedendo. Não existe missões se não existe uma igreja orando, intercedendo para que a obra possa acontecer. Mas também não existe missões se a igreja não se engajar e contribuir para que a obra possa acontecer. Amém? Então eu quero louvar a Deus por vocês estarem abrindo as portas e ouvirem essa nossa história. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar, porque eu tenho certeza que da mesma forma como Deus chamou o menino Samuel, e lá em Moçambique Deus chamou o Simeone, a Graciete, a Carlota e muitas outras pessoas, ainda hoje Deus chama homens e mulheres para a sua obra.
Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Queremos te engrandecer, Deus. No nome de Jesus, dizemos obrigado por esta noite. Obrigado pela sua palavra, Pai. Oramos, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa cair como uma semente, Senhor, numa terra fértil, Pai, onde ela possa produzir a 60 e a 100 por um, Senhor. Oramos, Senhor, para que neste momento, nesta igreja, aqueles a quem o Senhor tem chamado, o Senhor possa confirmar em seus corações, ó Pai. A tua palavra nos ensina, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor, para um tempo como este, Senhor, onde possamos mesmo te servir, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a sua igreja aqui reunida neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha confirmar, Senhor, chamados, ó Deus, no seio da sua igreja, chamados de meninos e meninas que tenham um coração sensível, Senhor, que queiram viver uma vida santa e que queiram buscar no Senhor uma vida de intimidade contigo, ó Pai. Nós pedimos isso no nome para a glória de Jesus. Glorifica o teu nome, meu Pai. Nós oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Quero devolver a palavra ao pastor e faço isso com muita gratidão. Muito